Eu sou Hildegard Schneider e líder de World Wide Wings. Hoje, no episódio 64 em O Despertar da Noiva, falaremos sobre o tema Israel, dois povos, um destino, parte 4. Os apóstolos sabiam exatamente como as 10 tribos foram dispersas. Assim, a primeira carta de Pedro foi escrita aos gentios escolhidos que estavam espalhados no Ponto, Galácia, Espanha, Capadócia, Ásia e Bitínia. 1 Pedro 1:1. Ou Tiago. Tiago, servo de Yahvé e de Yeshua Hamashia, as 12 tribos dispersas entre as nações. Tiago 1:1. Quando o Império Parta desmoronou, muitos seguiram em frente. Os citas, então, também se autodenominavam saxões e teutões. O profeta Oséias predisse que as 10 tribos estariam entre os gentios. Israel foi consumido, agora está entre as nações como um vaso a que ninguém dá valor. Oséias 8:8. As 10 tribos se tornaram pessoas mestiças sem identidade própria, mas Yahvé prometeu que irá recolhê-los e trazê-los de volta. Porquanto dias virão, diz Yahvé, em que mudarei o destino do meu povo, Israel e Judá, e os farei retornar à terra que dei aos seus antepassados, e eles dela tomarão posse, assevera Yahvé. Jeremias 30:3. A ira de Yahvé não se afastará até que ele tenha completado todos os seus propósitos. Em dias vindouros tudo isso ficará mais claro e entendereis completamente. Jeremias 30:24. Estamos agora neste último tempo e estamos prestes a chegar ao entendimento. Mais 2 versículos. Eis que naquela época, prevê Yahvé, serei o Elohim de todas as famílias de Israel, e eles serão o meu povo. Portanto, assevera Yahvé, encontrou graça no deserto, o povo que escapou da morte, quando Israel buscava descanso. Jeremias 31:1-2. Isso parece drástico, parece uma grande angústia. Sim, isso está chegando até nós. Haverá um grande julgamento acontecendo e Yahvé será vigoroso para todas as nações. Mas não ficaremos presos nesse estágio de julgamento. Temos que seguir em frente, mas podemos saber que em tudo há um desfecho. Aí vem uma declaração do profeta Ezequiel sobre a reunião das 10 tribos perdidas. Tão certo como eu vivo, assevera Yahvé Elohim, certamente reinarei sobre vós com mão poderosa e braço forte, e derramarei sobre vós toda a minha indignação. Ezequiel 20:33. Eu vos arrancarei do meio dos povos, e vos congregarei trazidos de todas as nações da terra, às quais fostes espalhados, com mão poderosa e braço forte, e mediante toda a ira do meu zelo que já transbordou. Ezequiel 20:34. Durante a coligação e o êxodo, também haverá apóstatas, como o esquadrão Corar, quando os israelitas deixaram o Egito. E separarei dentre vós os amotinados, desobedientes e que se rebelam contra mim. Eu mesmo os tirarei das terras das suas peregrinações, mas não permitirei que retornem à terra de Israel, a fim de que compreendam que eu sou Yahvé Elohim. Ezequiel 20:38. Isso significa que durante o êxodo haverá um julgamento no deserto. E eu vos levarei ao deserto dos povos, e ali sereis julgados por vós. Ezequiel 20:35. Mas antes que isso aconteça, haverá outro julgamento. O julgamento dos líderes da igreja que não alimentaram as ovelhas de Israel, as 10 tribos perdidas, adequadamente nos ciclos de sua justiça. Ó filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, prega aos pastores nos seguintes termos: assim diz Yahvé, o Elohim, ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmos. Porventura, a missão dos pastores não é zelar pelo rebanho? Ezequiel 34:1-2.
Como um bom pastor se comporta? No Salmo 23, encontramos um modelo do bom pastor, que é ele mesmo. Em verdes prados me faz descansar, e para as águas tranquilas me guia em paz. Restaura-me o vigor e conduz-me nos caminhos da justiça por amor do seu nome. Salmo 23, 2, 3. Em hebraico, não está escrito nos caminhos da justiça, mas sim a palavra ciclos da justiça. Yahvé continua. Assim diz Yahvé: eis que posiciono-me contra estes pastores e os considero responsáveis pelo meu rebanho. Eu mesmo farei com que abandonem a função de apacentar as minhas ovelhas, a fim de que também não mais alimentem só a si mesmos. Eis que livrarei o meu rebanho da boca deles, para que não lhes sirvam mais de comida. Ezequiel 34, 10. Então, Yahvé diz que ele cuidará de si mesmo e eu as farei sair do meio das outras nações e as reunirei, trazendo-as dos outros povos e regiões para viverem em sua própria terra. Então as apacentarei no alto dos montes de Israel, Samária, nos vales e em todos os povoados do país. Ezequiel 34, 13. Depois que Yahvé julgar os pastores, ele também julgará as ovelhas. Por esse motivo, Yahvé assim declara a eles: observai, eu mesmo julgarei entre a ovelha gorda e a ovelha magra, porquanto, em vossa ânsia, forçastes passagem com o corpo e com o ombro, empurrando todas as ovelhas fracas e enfermas com os chifres até expulsá-las do rebanho. No entanto, eu salvarei todas as minhas ovelhas, e não permitirei mais que sirvam de presa. Então ajuizarei entre ovelhas e ovelhas. Ezequiel 34, 20 e 22. E Yahvé está de fato no processo de conduzir suas ovelhas dos pastos onde não são alimentadas e dos bebedouros onde obtém água impura, que significa o ensino que não reproduz seus ensinamentos. O profeta Jeremias também fala do julgamento iminente sobre os pastores falsos da casa de Israel. O capítulo 23 começa com o julgamento sobre os pastores do rebanho. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas das minhas pastagens. Jeremias 23, 1. É por isso que ele os julgará. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e não zelastes delas. Eu vos castigarei pelas vossas más obras, afirma Yahvé. Jeremias 23, 2. Então Yahvé ajuntará os que sobraram. Eu, pessoalmente, reunirei os remanescentes do meu rebanho de todas as terras para onde os expulsei e os conduzirei de volta à sua pastagem, a fim de que cresçam e se multipliquem. Jeremias 23, 3. Se restar apenas um remanescente, onde estão os falsos profetas? No versículo 6, uma distinção é feita novamente entre as duas casas. Em seus dias, Judá, judeus, será salva. Israel, as 10 tribos dispersas e trazidas de volta, viverá em segurança. E este é o nome pelo qual será conhecido: Jeová, Yahvé é a nossa justiça. E Jeremias fala de como ele conduzirá os descendentes de Israel, as 10 tribos perdidas, para fora da terra do norte e de todas as terras para quais ele os lançou. No momento em que Yahvé deseja mudar o destino de Judá e de Jerusalém, ele reunirá todos os gentios e os levará ao vale de Josafá e os julgará ali. Joel 3, 2. E Joel fala ainda de uma terrível guerra atômica. E farei com que ocorram eventos espantosos no céu e na terra, sangue, fogo e grandes nuvens de fumaça. Joel 2, 30. A palavra traduzida como grandes nuvens de fumaça, na verdade significa pilares de fumaça. A palavra hebraica para pilares é timará.
mas também significa espalhando-se para cima como uma palma. E isso não passa de uma bomba atômica, não é? Tudo parece realmente terrível, mas se analisarmos o que está acontecendo no cenário mundial, o perigo de guerra no Oriente Médio aumenta cada dia. Lembro-me de Vladimir Putin alertando sobre o perigo crescente de uma guerra mundial. Mas essa guerra iminente no Oriente Médio será o cumprimento das profecias nos capítulos 38 e 39 do profeta Ezequiel, a profecia contra Gog e Magog. É muito provável que depois desta guerra no Oriente Médio, Yahvé levará o remanescente das 10 tribos de todo o mundo para casa em Israel, em um grande Israel, que se estenderá até o Eufrate, como ele prometeu. Então, queimaremos as ferramentas de destruição, enterraremos os mortos e reconstruiremos e restauraremos Israel. Grande Israel? Isso traz todas as nações à cena. Mas na Bíblia, os limites deste futuro da grande Israel são dados. Os limites são definidos por Yahvé. Mencionando passagens bíblicas, vemos no sul: fixarei as tuas fronteiras desde o Mar Vermelho até o Mar dos Filisteus, o Mediterrâneo, e desde o deserto até o rio, o Eufrate. Êxodos 23:31. No lado sul, os limites serão Tamar até as águas de Maribá, Cádiz, ao longo do ribeiro do Egito até o Mar Mediterrâneo. Esta, pois, será a fronteira demarcada ao sul. Ezequiel 47:19. Naquele mesmo momento fez Yahvé a seguinte aliança com Abraão: aos teus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrate. Gênesis 15:18. No oeste e a fronteira do ocidente a oeste partirá do mar Mediterrâneo desde o território do sul até a entrada de Lebo Hamate. Esse será o limite das terras a oeste. Ezequiel 47:20. Portanto, tereis por fronteira marítima o Yan Hagadol, o grande mar. Este limite vos servirá ocidental, a oeste. Números 34:6. No norte, naquele mesmo momento, fez Yahvé a seguinte aliança com Abraão: aos teus descendentes dei desta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrate. Gênesis 15:18. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o Eufrate, toda a terra dos Hititas até o Mar Grande, o Mediterrâneo, no oeste. Josué 1:4. O território irá desde o mar até Hazar-Enan, junto aos limites do norte de Damasco, com a fronteira de Ramate ao norte. Assim se estabelecerá a fronteira do norte. Ezequiel 47:17. E no leste, em seguida, traçareis vossa fronteira oriental de Hazar-Enan a Sefam. A fronteira descerá de Sefam em direção a Rabel, ao oriente de Aim. Descendo ainda, tocará a margem oriental de Kinneret, mar da Galileia. A fronteira seguirá então ao longo de Iarden, Jordão, e os seus fins serão no Mar Salgado. Estas, portanto, serão as 4 fronteiras da vossa nação. Números 34, 10, 12. Mas as fronteiras do leste ficará entre Haurã e Damasco, ao longo do rio Jordão, entre Gileade e a terra de Israel, até o mar oriental, prosseguindo até Tamar, Palmeiras. Eis, pois, o limite estabelecido a leste. Ezequiel 47:18. Retomaremos a discussão deste ponto no próximo episódio. Sejam todos ricamente abençoados.